Pelo meu filho eu luto. Conta a história da Ana Paula Tranche, pela escritora Lígia Scalise. É uma história emocionante, envolvente, sensível. Vamos receber no palco a biógrafa e a biografada, para nos contar sobre o processo de escrita, sobre todo esse caminho que elas trilharam juntas para criar esse livro maravilhoso que será lançado hoje. No final da apresentação delas, elas ficarão ali na livraria para receber os autógrafos, os abraços, o carinho de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa história. Com vocês, Ana Paula Tranche e Lígia Scalise. Bom dia. Bom, primeiro agradecer a presença de cada um de vocês, que, sem dúvida nenhuma, tem um significado e uma importância muito grande na minha vida, né? Então, de levantar sábado cedinho, estar aqui, é uma honra poder dividir esse momento com vocês, um momento muito especial. Quer falar um pouquinho da minha vida, né? Eu sou um pouco mais reservada. E aí, de repente, decidi colocar no livro. E aí eu queria apresentar para vocês a Lígia Scalise. Ela é jornalista de São Paulo, contadora de histórias, né? E para que a gente pudesse chegar aqui hoje, sem dúvida nenhuma, todos vocês que estão aqui hoje presentes têm uma participação em cada palavra, em cada sentimento que é colocado dentro daquele livro. Eu sempre disse que a gente não faz nada sozinho. E eu pude viver isso muito na pele, sabe, Lígia? Porque quando eu recebi... Primeiro que eu quero dizer quem é Ana Paula. Ana Paula é filha de Áurea Borges e Paulo César, é irmã de Valéria, irmã de Paulinho, é tia, né? Aí são bastante sobrinhos, mas eu vou falar o nome: Guilherme, Gabriel, Thomas, Tiago, Raul, Miguel. Depois me tornei esposa do Walter, que foi um grande incentivador e é um grande parceiro. E sou mãe do Caio Tranche, mãe do Gustavo Tranche. Se vocês me perguntarem qual foi a minha maior realização na minha vida até hoje, eu vou dizer que foi ser mãe de Caio Tranche. Porque ser mãe do Caio me realizou enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto meu desejo de ser mãe. Quando você idealiza aquela gravidez perfeita, que você consegue brincar, você consegue ver o desenvolvimento. E é uma realização minha, né? Porque eu que fiz, né, gente? Então, eu queria dizer e registrar aqui, Caio, que está ali, o quanto que você é importante para mim, meu filho. O quanto que eu te amo. Porque, através de você e olhando o teu desenvolvimento, eu me realizo todos os dias. E aí veio a segunda gravidez, Lígia. E aí, na segunda gravidez, a gente também planejou, a gente desejou, mas a gente não entende os propósitos de Deus. E isso é algo que meu pai trouxe muito para mim. E aí tudo estava correndo bem, né? E aí, de repente, deu tudo errado. E aí vem vários momentos na vida da gente que depois a gente vai conversando aqui com a Lígia, porque eu vou jogar a peteca para ela, porque se ela é jornalista, ela que lute para conduzir tudo isso. Mas no momento em que você acha que está tudo perdido, aí você descobre que você não está sozinha. Que, apesar do desconhecido, sempre tem alguém do teu lado. E aí eu tenho que agradecer muito a minha família, minha sogra, a dona Ana, meu sogro, o seu Chico, meu cunhado, Marcos e a Sandra, e a minha família, que teve o tempo inteiro do meu lado. Porque sozinha realmente não teria acontecido. Porque, por mais que eu falasse que eu tinha fé,
naquele momento, eu questionava e brigava muito com Deus, porque eu queria entender por que a gente fazia o bem, tinha muita fé, e tinha acontecido tudo aquilo, se eu tinha planejado, se eu tinha desejado, e tantas pessoas, né, engravidam, tentam aborto, e a criança nasce normal. Então, foram 2 anos muito difíceis, até porque, na parte do hospital, a gente tem pouco apoio, porque os médicos falam, seu filho vai vegetar, e tudo bem, vida normal, como se isso fosse possível. Isso levou quase 2 anos da minha vida, até eu descobrir que eu estava fazendo a pergunta errada, que eu não precisava perguntar por quê, eu tinha que perguntar para quê. E aí eu entendi qual era o propósito. E o propósito me apresentou pessoas, me apresentou a Keila, minha irmã de alma, amiga, comadre, e me trouxe junto de presente a ADEFIP, que é o ar que eu respiro. E junto com eles eu ganhei tantos outros filhos que eu consigo enxergar o Gustavo em cada um deles. E aí eu descobri que só morre quem é esquecido. E como eu não quero que o Gustavo seja esquecido, até porque a missão, gente, não é minha. Eu sou apenas os braços e as pernas dele, a missão é dele. Aí foi quando eu, depois de uma insistência de amigos, da Larice, da Lude, eu decidi, então, que eu poderia pôr essa história sem aquele filtro do medo de as pessoas acharem que, de certa forma, eu estava querendo me promover. E, na verdade, o intuito total do livro é para a gente ver que há dias de lutas e há dias de glórias, há dias de luto e há dias de luta. Mas o importante é a gente virar a chavinha. E aí eu aprendi a transformar a dor em amor. Você, Lígia. Como não se emocionar com uma história dessas, né? Eu, que conto histórias, que sou jornalista, sou documentarista. Uma vez a minha terapeuta perguntou, por que você faz isso? Por que você fica dentro da vida das pessoas e conta essas histórias? É como se eu pegasse emprestado um pouquinho de tudo que você aprendeu e eu vivo com você esse pouquinho e transformo, né? Então, a minha sensação é contar para o mundo as histórias que me afetam, de alguma forma, a partir daquilo que eu escuto, a partir daquilo que eu transformo em texto, em vídeo, em seja o que for. E quando a Ana Paula me procurou, e eu vou contar um pouquinho desse bastidor, ela veio, eu sou uma pessoa que tenho um trabalho, um propósito com a ADEFIP, ela foi contando esse lugar mais PJ. E aí eu falei, não, para. Eu quero ouvir você, eu quero ouvir a mãe, eu quero ouvir a mulher. E a partir de uma conversa muito rápida, eu falei, eu quero contar essa história. E é uma história impossível de ser só apenas sobre as memórias da Ana. Eu falo que esse livro ele tem todo um resgate de memórias e uma coragem de desnudar essa alma, de revisitar esses momentos, de olhar para eles com outro significado, né? Mas para todo mundo, não é um livro diário. Eu chamo ele como uma ferramenta de inspiração, uma ferramenta de autoconhecimento, que a partir da força dela a gente se conecta com a nossa força. A partir do que ela traz de ensinamentos da trajetória dela, a gente consegue olhar um pouquinho também para nós. Então é um presente para todo mundo que esse livro ganhe mais espaço e que ele chegue mais longe. E eu te falei desde a conversa número 0, o meu desejo, e esse livro vira um filho nosso, né? O meu desejo é que esse livro ele chegue muito longe, que ele vá nos ouvidos de muitas mães e que ele ajude muitas outras mulheres. É impossível, Ana, não passar por essa trajetória sem se afetar por ela. Então, hoje é um dia muito importante. Eu acho que nesse dia é como se fosse você falou certo, é um nascimento. Né? Eu ouvi uma vez uma frase que só morre quem é esquecido, e eu acho que viver esse livro novamente trouxe muitas emoções, muitas cargas, ora pesadas, ora leve. Eu fiquei sabendo da Lígia através da Gisele, de um grupo de voluntários nacional que eu participo, que assistiu o programa da TV ADEFIP. E aí ela falou, puxa, Ana, você devia contar essa história. Eu falei, não, eu já vivo ela. Não, mas você precisa contar. E aí ela me apresentou a Lígia, eu cheguei com a Lígia, igual ela falou, com um propósito muito da ADEFIP. Queria contar o que a ADEFIP faz.
E aí, eu não conhecia, a gente não se conhecia, a gente trabalhou de março de 2022 até agosto, né? Até fim de agosto. Aí a Lígia me apresentou uma outra Gisele, que está aqui também, a Gisele Agosino, que fez toda a parte da criação, a perfumaria do livro, o design. A Nádia, queria agradecer pelo convite de poder estar lançando aqui. A princípio, a gente não sabia como que seria ainda, e aí veio o convite. E eu achei que casava, porque você participar de um festival literário, onde, às vezes, a cultura, o hábito da leitura é esquecido e, às vezes, não tão valorizado, eu falei, puxa, tem tudo a ver, é tudo que eu imaginei. E a Nádia também participou do livro com a correção, Mateuzinho na capa. Então, assim, e tudo que tem o recheio da história, tem um pouquinho de cada um de vocês. Então, eu fiz o livro com muito carinho, entre risos e choros, e eu posso dizer que a Lígia, ela conseguiu tirar coisas que eu não imaginava que eu fosse conseguir falar e que eu fosse conseguir contar, porque é algo que fica guardado. E aí eu fui entendendo. Às vezes, algumas mães que paravam na rua que eu não conhecia e falavam, puxa, eu vi uma entrevista, eu vi isso, olha, me ajudou. Aí eu falava, gente, mas como assim, né? E aí você começa a entender o propósito de novo, porque a gente dá voltas e dá voltas, e aí a gente sempre cai no propósito. E aí eu entendi que, de repente, o que Deus esperava de mim era que, realmente, eu pudesse contar, para que outras pessoas pudessem olhar e falar assim, mas quem é Ana Paula? Uma pessoa simples, uma pessoa normal, que tem as suas dificuldades, os seus defeitos, os seus sonhos, e eu sempre fui uma pessoa que sonhou muito, mas eu falava que eu era aquela nefelibata, eu só sonhava. Sonhava e vivia num mundinho paralelo. E o Gustavo me forçou a abrir a porta desse mundo e encarar a realidade. E aí eu conheci um monte de outras histórias, um monte de outras realidades, através da história de tantas outras mães. E aí eu me tornei quem sou, um reflexo de todas as mães que buscam dar qualidade de vida para os seus filhos. O intuito desse livro é esse. Só que eu não queria, Lígia, que só nós duas ficassem conversando. Eu queria que eles, que são meus amigos, são minhas famílias, né, que estão aqui. São pessoas muito queridas para mim. E eu queria que eles participassem também, que eles pudessem, se tiver pergunta, se tiver alguma coisa para falar, que eles pudessem também participar. Porque esse livro, gente, é nosso. A história que está lá é nossa. Vocês estão lá. E uma das coisas que eu gostei muito do livro que a gente conversou, foi quando você me trouxe os depoimentos, né? Que eu não imaginava. E eu achei fantástico, porque, às vezes, a gente não para entender a dimensão, porque você faz tão natural, entendeu? E lá conta a história, desde a criação da unidade da CD, que aí eu participei, todo o processo, desde o início do sonho da CD, o abaixo-assinado, a chegada na DEFIP, a luta de tantas mães. E aí a gente foi caminhando nessa trajetória, nessa história, para chegar onde a gente chegou hoje. Então, se você me falar qual o propósito de tudo isso, o propósito é transformar a vida de outras pessoas depois que eu conseguir transformar a minha, né? Eu acho que os depoimentos, quando eu te trouxe essa proposta, é justamente para você ganhar essa dimensão de ser vista por tantos olhos que te acompanham. A história é sua, mas ela é tão cruzada, né, com tantas pessoas. E aí, quando vem uma outra pessoa e fala, não, a Ana, naquele momento, ela fez isso, ela fez aquilo. Então, traz esse contorno da história, né, para além de você. Eu acho que uma das maiores dificuldades que eu tive foi mais no final, né? Ah, sim. É porque eles me conhecem, eles sabem que eu falo muito pouco, né, gente? Super pouco. Eu falo muito. Demora um pouquinho para começar, mas depois vai. E aí, quando você me fez a pergunta final, quem é a Ana Paula hoje? E eu não sabia responder, né? Então, por isso que eu trouxe que hoje eu sou o reflexo da força de todas as mães, de todas as pessoas que lutam, sejam para os seus filhos, sejam para os seus entes, que, enfim, que tem um propósito e que acredita nessa missão.
Aquele dia eu não soube responder, porque eu não sabia quem eu era, né? Porque a gente se torna um pouco de tudo, né? Se alguém tiver alguma pergunta... Só levantar a mão e eu levo o microfone até vocês. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Lígia. Como é que é esse processo de ouvir uma história? Porque você ouviu mesmo, de fato, né? Ela foi te contando e ouvindo. Como é esse processo de transformar uma coisa tão pessoal em algo que possa ser lido por todo mundo, entendido, interpretado? Como é que foi esse processo entre vocês? Eu me especializei em contar histórias em primeira pessoa, mas eu deixo muito claro que não é uma tentativa de ser ela, porque aí seria ela fazendo a história dela, né? Então, é a nossa combinação entre quando ela conta, e eu ajudo nesse resgate, como eu escuto e como eu conto através daquilo que me atravessou. Então, talvez tenham partes do livro que é a partir da minha escuta, não necessariamente as palavras que ela disse, mas como a gente conseguiu encontrar esse lugar em comum. E eu acho transformador o poder da história, o como ela conecta com as pessoas. Ela conta a história dela, então para ela já é um resgate, eu que escuto ressignifico isso para mim, e como ela chega em você é um outro caminho, né? Então a história ela conecta. Se você pensar numa notícia, ninguém lembra dos números, mas lembra da história da Dona Maria que disse. Então eu acho que essa cada um com o seu propósito, mas esse é o meu, né? Como é que eu escuto e como é que eu conto essa história para o mundo. Bom dia a todos, principalmente a Ana Paula. Eu não poderia me silenciar nesse momento. O início da história dela foi minha aluna, e a minha felicidade, todo mestre, é que o discípulo supere o mestre. E hoje eu estou aqui parabenizando Ana Paula, que venceu desafios inúmeros. Parabéns, Ana Paula. Que Deus te proteja sempre. Obrigada. Olha a importância do professor na vida de uma pessoa, né? De uma adolescente, o quanto ele é capaz de transformar a realidade de uma pessoa, né? E o quanto nós precisamos valorizar, porque ninguém chega a lugar nenhum sem antes ter passado por um professor, né? Fico muito feliz, viu, Regina? Porque hoje a gente transcendeu, né, da sala de aula para uma amizade para a vida, né? E eu tenho muito orgulho, aprendi muito com a senhora e com todos os meus mestres que, através da senhora, eu referencio. Bom dia. Olha, eu estou muito feliz, eu queria realmente parabenizar esse trabalho. Esse trabalho, não apenas do livro, mas o que esse livro consegue refletir e trazer para nós, trazer para que as pessoas possam ter essa inspiração de amor mesmo, de dedicação, que muda a vida. Eu acredito muito nisso, eu acredito mesmo que esse propósito é alguma coisa além do nosso entendimento. Ana Paula realmente transformou o que poderia ser alguma coisa para se fechar, e ela conseguiu abrir para que as pessoas tivessem um pouco desse saber, desse movimento que ela conseguiu fazer, que transforma o mundo. Eu acho que é assim uma inspiração mesmo para que as pessoas saiam dos seus medos e consigam enfrentar e mostrar que todas as pessoas merecem e precisam realmente serem vistas, serem amadas, sem precisar ser diferente do que elas são. Então, aceitar o diferente, mas não é aceitar assim
superficial, eu digo de amar realmente, como esse livro representa, né? Como é importante as pessoas todas terem direito a um lugar, a um amor, a essa vida que Deus deu. Então, nossa, parabéns, eu fico emocionada de... olha, parabéns. Obrigada, Luiz Helena. Temos mais uma ali, tá? Bom dia a todos. Ana Paula, Flavinho. Sou sempre muito suspeito para falar do carinho que tenho por você, pela família e pela família DeFipe. Mas eu não podia deixar, depois de te ouvir aqui, de visualizar, ou entender exatamente, de uma vez por todas, o que você diz, que você é o reflexo de todas as mães. Isso me deixou, realmente, me fez aqui um filme todinho na história, e é isso, acho que você sintetizou muito bem. Você deu voz a todas essas pessoas que buscavam um espaço, que tinham uma procura cega para encontrar o caminho de externar o seu amor e o seu cuidado pelos seus filhos. Pude participar dessa história e sempre sou muito suspeito para falar. Mas fica aqui minha reverência, fica aqui meus aplausos, fica aqui o meu carinho por tudo que você representou. Porque através dessas mães, e hoje posso personificar na sua pessoa, a minha vida foi mudada. O meu foco foi mudado. O meu trabalho foi mudado. E hoje eu entendo muito bem o espaço de todos. E isso eu devo a você. Obrigado. Obrigada. Obrigada. De fato, o Flavinho, ele trabalhava no Hospital da Zona Leste, onde a gente levava as nossas crianças lá. E foi o primeiro a acreditar nos sonhos de mães. Muitos achavam que era mães loucas, né, Keila? E que queria fazer algo de bom. Porque nessa caminhada, bom, todos vocês sabem, eu sou funcionária Bradesco há 31 anos. Então, eu tenho um plano de saúde que conseguia dar para o Gustavo um tratamento excepcional, não só em Poços, mas como fora. Mas foi no meio de consultórios, em outras instituições, que eu fui vendo que muitas das crianças tinham uma lesão menor do que o do Gu, porém não tinham um tratamento igual ao que o Gu tinha. E acabava que o Gu, com uma lesão tão importante, conseguia demonstrar resultados. Então, se o Gu conseguia demonstrar resultados com um comprometimento tão importante, imagina as outras crianças. E aí nasceu o sonho de criar um centro de reabilitação. E desde o início o Flavinho estava junto. Aí nós fomos para abaixo-assinado, a Lud, que está aqui, ela chamava a gente para as rádios, para as entrevistas, o jornal, a imprensa sempre presente, até que a gente chegou ao poder público e o Flavinho sempre junto. Nas conquistas e nas dores, sempre junto. Por isso que eu falo que ninguém faz nada sozinho, né? Se não fosse um apoio familiar para que eu pudesse cuidar do Caio, cuidar do Gu, eu não estaria aqui. Se eu não pudesse ter um prazo na minha carreira do banco de 6 anos para poder fortalecer a DeFipe, eu não estaria aqui. Se não fosse a CD me ensinar tanto como me ensinou, para que a DeFipe hoje se tornasse aí, pela 3ª vez, estar entre as 100 melhores ONGs, eu também não estaria aqui. Se a minha família não acreditasse e se eu não tivesse um embasamento familiar muito forte, eu não estaria aqui. Se cada um de vocês hoje não estivesse aqui, não teria sentido para mim estar aqui. Então, muito obrigada. Eu quero só acrescentar. É lindo, é generoso o teu coração e o quanto você agradece a todos, mas se não fosse a sua força, se não fosse a sua fé, se não fosse a sua coragem de lutar, nada disso estaria aqui. Engraçado que eu ia falar exatamente isso, sobre a força dela.
Eu sou amiga da Ana Paula e a gente teve os 2 filhos juntas, o Caio e eu tive a Bia. Aí eu tive o Henrique e ela teve o Gustavo. E eu participei assim desde o começo do nascimento do Gustavo, né? E uma das partes que mais me marcou foi uma fase muito difícil em que o Gustavo tinha feito uma cirurgia da bacia. E aí a Ana Paula morava lá no Jardim IP ainda, e ela estava muito cansada, muito esgotada, porque ele ficava o tempo inteiro na cama chorando, né? E não podia mexer, e não podia sair daquela cama. E eu tinha um Henrique da mesma idade, saltando, pulando para tudo quanto é lado. E aí eu falei para uma amiga minha, que também era amiga em comum, que era a Maísa, eu falei, amiga, a gente precisa ir lá, ficar um pouco para o Gu, para a Ana Paula sair, para a Ana Paula dar uma volta, para ela ir fazer o cabelo, para ela ir ter uma tarde livre. E aí a gente foi. E aí eu cheguei lá, me deparei com a Keila também lá. Foi onde eu conheci a Keila. E a Keila também com um filho especial, né? E lá, mesmo assim, sabe, ajudando. E aí eu vi assim que, como eu estava sendo falha, omissa, as duas ali, na mesma situação, juntas, e eu ofereci só uma tarde, era muito pouco. E ali foi o momento que eu falei assim, nossa, eu preciso fazer mais pela minha amiga. Eu preciso poder fazer por ela algo que ajude ela, né? E naquele momento eu falei, Ana, não é só esse abaixo-assinado, a gente precisa correr atrás de alguém, de alguma pessoa, né? Nós fomos na casa do Moscone, lembra, Ana? Na porta da casa dele. Falei, vamos lá, que é o que eu conheço agora, nesse momento, e a gente vai lá. Eu vou bater lá e você vai contar toda a sua história. Mas o fato não era nem isso que eu ia falar. Eu ia falar assim sobre a força. Deus, ele capacita essas mães, porque eu saí de lá, eu fiquei aquela tarde, fiquei com a música esqueci o nome dele, do Alexandre na minha cabeça, porque enquanto o Gu chorava de dor, o Alexandre cantava Ave Maria para ele. E aí eu saí de lá assim, eu saí triste. Não vou falar que eu saí feliz, mas eu saí depois, eu vim entender o que era aquilo, né? Que Deus capacita cada mãe que tem esse filho especial, porque ninguém está preparado. Nenhuma mãe nasceu preparada para isso. E aí a força delas, e aí depois eu via na Ana Paula, assim, tinha um campeonato do Caio de futebol, ela estava lá. Aí tinha não sei o quê, ela ia. Ela estava correndo atrás da DEFIP, ela ia de ambulância para São Paulo. Então, assim, era uma garra que eu, mãe, assim, com 2 filhos, né, perfeitos, assim, eu não tinha essa disposição que ela tinha. Então, o que ela tem mesmo é a força, é a fé e a vontade para dizer. Então, por isso, amiga, olha, você me inspira todos os dias. Eu te amo. Nossa. Tá vendo como todos vocês fazem parte do livro, da história? Daqui a pouquinho não tem voz, é difícil não segurar e não emocionar, e vai passando um filme, né? A Raquel, a vida toda, Caio e a Bia junto na escolinha, as 2 grávidas, na 2ª gravidez, tivemos vários momentos. Dr. Moscone é uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme, porque eu sempre fui meio ousada, porque agora a gente aprendeu, né, Érica? Porque sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, gente. Então, a gente sonha grande, entendeu? Acho que a diferença é que as pessoas falam assim, nossa, como que a DEFIP cresce tanto? É porque todo mundo lá sonha grande, entendeu? E aí, o Dr. Moscone, a gente idealizou um lugar muito grande, sabe? Chamamos o Sebastião Navarro, que era o prefeito, o senhor Sebastião Navarro, o Dr. Moscone, o Flavinho junto,
E aí a gente foi para lá. Juntamos as mães, fiz uma apresentação. E aí eu lembro direitinho, que isso também está no livro, né? Vou dar um spoilerzinho, pode? E aí o doutor Sebastião Navarro falou assim: Ana, você quer montar uma prefeitura dentro de outra prefeitura, eu não vou alugar esse lugar. Eu falava assim: gente, onde que eu errei na minha apresentação? Eu achei que tinha dado certo, né? E aí o doutor Mosconi: não, a gente põe nas termas, vamos nas termas. Mas não, nas termas não dava. Aí o doutor Mosconi falou assim: mas eu não te falei, não. Nós vamos voltar a conversar, só que eu vou pensar, mas eu não vou criar uma prefeitura dentro de outra prefeitura. Alguns poucos meses depois, ele me chamou no gabinete e me ofereceu espaço dentro da Secretaria de Saúde. Então, e assim como ele, eu também tenho que agradecer o ex-prefeito Heloísio, que sempre nos apoiou. O Heloísio foi quem pagou muita conta para mim, porque teve uma época que a gente teve que pegar um monte de empréstimo, eu bancária, olha que triste. E assim, cada um que passou lá foi nos ajudando. Então, ver que essa causa é de todas, eu considero que o caminho está certo. Em 2009, a gente teve um apoio fantástico da professora Marilena Braga também. Está vendo? Meus professores estão sempre no meu caminho, porque falar de mestre, né, a minha família é composta de muitos professores, estou vendo a tia Zilda ali, que é professora, minha irmã é professora, um monte de gente. Gente, mentira, eu não estou vendo nada, tá? Eu estou reconhecendo pela voz. Mas a Raquel participou de todos os processos, desde o nascimento, de ir atrás de uma instituição, depois acompanhar as cirurgias, a gente passear, levar o Gu para passear. E depois, no falecimento do Gu, algo que me marcou muito, eu fiz na missa de 7º dia uma camiseta para as pessoas irem na igreja com a camiseta. E, para minha surpresa, uma semana depois, a Raquel chegou com a almofada que ela tinha feito com o rosto do Gu da camiseta. E confesso para vocês que todas as noites eu vou lá dar um abraço, porque ela falou: quando a saudade estiver muito forte, você abraça a almofada. Gente, só a almofada sabe o tanto que ela é apertada, mas é um conforto. Mas mais do que a almofada, é o gesto de carinho de um amigo. Então, Raquel, valeu, muito obrigada mesmo. E obrigada a cada um de vocês. Temos uma última pergunta lá no fundo. Ana Paula, sou eu de novo, Flavinho. Diga, a gente gosta de falar pouco. A gente tem muito assunto, né? Mas o que eu quero fazer aqui, eu vou ser um pouquinho audacioso, tá? Ai, vamos lá, adoro. Eu vou ecoar aqui a voz de vários dos seus amigos, porque está muito claro que essa sua fé, sua força, sua garra, persistência, ela vem do Gustavo. Ele te deu e fez essa explosão na mulher que você é hoje. E eu vou ecoar uma sugestão de todos os seus amigos e acredito que quem ainda não sabe vai poder apoiar. A inauguração do novo centro, ela está breve. E fica aqui o nosso pedido de coração e a nossa sugestão a toda a família DEFIP, que o Centro Multidisciplinar da DEFIP de Reabilitação receba o nome de Gustavo Tranches. Cadê a voz, Lígia? Flavinho, te agradeço imensamente. E eu sempre quis deixar muito claro, porque às vezes as pessoas são duas vertentes. Eu falo assim, o pessoal fala assim: como que você aguenta trabalhar no banco, cumprir com o compromisso do banco? E eu sou muito exigente comigo mesmo. Acho que o Caio e o Walter que o diga, né? Quero dar um beijo na minha nora ali também, a Vitória, né? E eu sempre falei assim, a vida da gente, ela traz várias vezes história e dá volta. Quando nós trouxemos a ACD, muitas das crianças não participaram. Mas o seu Eduardo, que você entrevistou, na inauguração, ele disse:
a CD só está aqui por um menininho na cadeira de rodas chamado Gustavo Tranche. E naquele dia eu entendi que ele não precisava estar ali para fazer parte da reabilitação ali, para que ele pudesse transformar a vida de outras pessoas. E aí nós fomos para a DEFIP, e quando a gente chegou na DEFIP, Lígia, eu deixei de levar o Gustavo em todos os consultórios particulares, porque eu queria que as outras famílias, de fato, acreditassem que, acertando ou errando, né, a gente nunca erra porque quer, e nem a gente também tem que se capacitar e não sabe de tudo, mas ali era o melhor lugar para o filho dela estar, porque meu filho estaria ali também. Então, a obra, de fato, é do Gu, daquele menininho na cadeira de rodas, que tinha o sorriso mais lindo do mundo. E que, nos dias por mais difícil que fosse, o sorriso dele estava ali. Você via que ele estava com dor e ele abria aquele sorriso. Então, Flavinho, eu só tenho que agradecer, e aí fica a família DEFIP para decidir essa honra aí, mas que, de fato, toda essa força, primeiro vem de Deus. Quando eu, de joelhos, perguntei, eu não quero mais perguntar por quê, porque eu estava quase enlouquecendo. Gente, às vezes as mães falam assim, nossa, mas será que é normal você entrar num processo de luto, é normal você enlouquecer, às vezes, só que a gente precisa sempre estar levantando as mãos e dobrar o joelho. Quando a gente dobra o joelho, Deus começa a mostrar o propósito para a gente, e Ele foi me mostrando para quê. Quando eu olho para trás, não é que as meninas falam assim para mim, você não tem noção do que você fez? Cara, eu não tenho, porque não que eu não sinta que foi difícil, e é muito difícil, porque tem dia que é de madrugada, o Carlos está aqui, queria agradecer a presença dele também, nosso secretário. Esses dias eu liguei para ele, acho que era 10 horas da noite, porque eu não tenho esse filtro, gente. Se estou às 3 horas e eu estou com a ideia na cabeça, eu preciso pôr ela para funcionar, entendeu? E a Gi que fala, né, Gi, que a gente amanhecia. Gi, você está aí fazendo o design do livro 3, 4 horas da manhã. E assim, e as pessoas foram se juntando para poder ajudar, sabe? E o que eu acho mais legal é que é uma causa apartidária, onde tem pessoas de todas as crenças, de todas as cores, de todos os partidos, em busca de melhorar uma qualidade de vida para as pessoas. Só que a causa de tudo isso, e realmente, depois de Deus que me fortaleceu, foi um menininho na cadeira de rodas, que, apesar de todas as dificuldades, e que não eram poucas, porque era um PC nível 5, ele era uma criança extremamente feliz, que, por onde ele passava, ele deixava só coisas boas. Então, de fato, se hoje eu estou aqui, abaixo de Deus, abaixo da minha família, que me manteve em paz, foi acreditar de que uma criança ela não precisa falar para ela transformar a vida de outras pessoas. Ela não precisa andar, nem correr. As coisas, por si só, caminham, entendeu? E o Gu, ele trouxe muitos ensinamentos. A gente foi atrás da inclusão escolar, que era algo que ele só foi frequentar a escola com 6 anos, e foi a melhor coisa que eu fiz na vida dele, Lígia, porque eu devolvi a ele o direito de ser e de estar com outras crianças. Então, quando a gente levanta a bandeira da inclusão escolar, gente, ela vai muito além de você ter uma criança com uma cadeira de rodas dentro da sala de aula. É você também dar oportunidade para que as outras crianças se tornem pessoas melhores. Porque eu me tornei uma pessoa melhor, sem dúvida nenhuma. Por isso que toda essa trajetória ela não é individual, ela é coletiva, né? E por isso que esse título, pelo meu filho, Eu Luto, é presente. Ele não é uma obra acabada. Tem muita história, tem muita luta, tem muita vida pela frente. É presente, é diário. E é coletivo. Você não lutou sozinha, você lutou com muita gente ao seu redor. E você não lutou só pelo seu filho. Você luta por todos os outros também. E vocês vão poder ver os meus filhos ali apresentando, né? Só que antes disso... Antes disso, Será Ana, antes Ana, disso? olha aqui, ó, tô aqui no fundo, ó. Oi, gente, bom Gente, dia, eu tudo não bem? enxergo, Eu sou Ludmila e a criatura Ramos. me fala assim, eu tô aqui no fundo. Olha, é assim, você sabe que a gente é do improviso, né, Ana? Você adora surpresa e a gente é do fundão. Então tem a turminha do fundão, da família DEFIP. Professora Marina, a turma do fundão, perigo, né?
Não, aqui é sucesso. Sucesso? Vou passar o microfone para Paulinha. Não, agora Que pronto. é uma funcionária muito querida da família DEFIP e ela é cantora também. Sim. Então, tem a participação especial dela. Toma, Paulinha, que o microfone é seu. Vamos lá. Eu não sou muito boa para falar, mas eu vou cantar um pedacinho dessa música que é, assim, faz muito a história da DEFIP. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz seu voo. Campeão, vencedor. E esta fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. E eu tenho o maior prazer de fazer parte dessa grande família que é a DEFIP. Para coroar esse momento tão emocionante, como uma forma de carinho, gratidão, reconhecimento pela importância das ações e a magnitude da persistência da Ana, que foram pilares para a construção de uma instituição que hoje realiza um trabalho de excelência e qualidade, pautado na humanização e no respeito ao próximo. Eu convido a Larice Junqueira Mendes de Carvalho, que é a coordenadora técnica e pedagógica da DEFIP, para entregar para a Ana uma lembrança em nome de toda a instituição, que reconhece em Ana, como gestora e mãe, a força de sonhar e a potência de acreditar. Bom, Ana, nós quisemos de alguma forma, né, encontrar alguém que fosse sensível bastante para poder trazer um pouquinho do Gu no dia a dia de você e de toda a sua família. É uma artista plástica de Uberaba e que, quando ela recebeu, né, essa incumbência, ela falou que foi um dos momentos em que mais valeu o significado de ser artista.
Então, o Gu está aí, sempre vivo em nossas vidas. E nós, quanto família DEFIP, falamos que realmente ele é o nosso mestre. Porque, além de termos técnicas, práticas e sermos quem somos, nós só somos porque existem Gus na DEFIP todos os dias. E o que falar da minha família DEFIP? Primeiro, agradecer a cada um. Hoje, 80 funcionários, colaboradores, mas começamos com 5 e a família foi crescendo, se multiplicando. E o que eu tenho para falar para a minha equipe é que vocês, sim, são excelentes profissionais. E eu vou continuar insistindo. Continuam se capacitando, continuam se tornando excelentes profissionais, mas não percam a sua essência nunca. Porque o que faz toda a diferença é a essência, você olhar para o outro e se enxergar no outro. Mas a razão de tudo da DEFIP existir, são, como diz a Larice, são todos os Gus que estão na DEFIP. Porque eu sempre disse que, quando eu chegava em casa, já na reta final da missão dele aqui na Terra, o Gu já não conseguia participar de quase nada, ou de nada mesmo, mas eu chegava e eu contava para ele, olha, o Edmo e a Maria dançou, olha, as crianças dançaram, olha, hoje teve isso, e ele sorria como se ele estivesse entendendo tudo. E quando eu olhava dentro do olhinho dele, com aquele sorriso, era cada um daqueles atendidos que eu enxergava. E quando eu chego na DEFIP, eu sempre enxergo o Gustavo. Isso faz com que a responsabilidade da gente aumenta muito maior, né? Então, eu falo que hoje, através do Gustavo, eu tenho aí 2 filhos biológicos que eu amo absurdamente e sempre vou amar, e eu tenho mais aí 340 filhos que eu amo do coração, entendeu? E que são meus filhos legítimos, que eu só sou quem sou porque somos todos nós. Para que nós possamos ter uma amostra pequenininha de tudo aquilo que a DEFIP é, nós vamos apresentar agora o Girartes. O Girartes é o núcleo de artes da DEFIP. Ele foi estruturado em 2011, busca o desenvolvimento global dos seus atendidos por meio da arte, possibilitando e incentivando a descoberta de suas habilidades, aproximando-os da sociedade, elevando sua autoestima e sua autoconfiança. Os grupos buscam a interação de crianças com e sem deficiência, de forma a estimular a troca de experiências, favorecendo a atuação entre os pares. A coreografia que nós vamos assistir agora chama-se Entre Nós, e os dançarinos são Ana Clara Tavares, Enzo Miguel Claudiano, Marcos Vinícius Guimarães, Marcos Emanuel Guimarães, Mel Marinho, Miguel Silidônio, Rafaela Saboia, Vitor Hugo Ramos e Vinícius Henrico. Com vocês, a coreografia Entre Nós. Gente, eu só quero falar uma coisinha, porque eu preparei uma outra surpresa. Então, a princípio, vinha só as crianças, mas eu senti no meu coração que eu gostaria muito de convidar a Maria e o Edmo, que são mães e filho, porque, quando eu vejo eles, e eles estão há muitos anos na DEFIP, eu projeto um futuro que está no meu coração e que eu não tenho, mas que é neles que eu vejo. Então, isso significa a importância de que a gente acaba sendo tudo uma coisa só. Obrigada, Edmo, obrigada, Maria, por ter aceitado. Vocês são muito especiais na minha vida.
ruas de outono os meus passos vão ficar, e todo o abandono que eu sentia vai passar. As folhas pelo chão que um dia o vento vai levar, meus olhos só verão que tudo poderá mudar. Eu voltei por entre as flores da estrada pra dizer que sem você não há mais nada. Quero ter você bem mais de perto. Escrever um livro se eu fosse contar tudo que passei antes de te encontrar. Pego sua mão e peço pra me escutar. Seu olhar me diz que você quer me acompanhar. Let me say it, let me Orinoco flow. Let me reach, let me beach, the shores of Tripoli. Let me say it, let me crash upon your shore. Let me reach, let me beach, for me on the yellow sand. It's hard to be loud in the shade of our from Fiji to Tari in the eyes of Edward, from Peru to Cebu to feel the power of Babylon, from Bali to Cali before we did the choral sing.
Olha, então esse aqui são os meus filhos. Muitos não puderam vir, mas aqui eles vieram representar todos os filhos que a gente tem lá. Queria agradecer cada uma de vocês, novamente a Nádia pelo convite, a GSC. E aí a gente quer finalizar com a nossa frase, né, galerinha? Só que todo mundo tem que falar junto, né? Certo? É isso? Vocês não querem ensinar eles a falar? Vocês sabem todas a frase qual que é? E eu acho que alguém vai ter que ensinar ali. Eles não têm que ensinar? Sim. Vamos ensinar? Ensinam eles, senão... Vocês escutaram? Vamos todo mundo forte uma vez? Qual que é a frase, lema da DEFIP, além de acreditar no potencial do ser humano? Qual que é a frase? Juntos somos mais. Aí, isso. Agora, a gente vai, sei lá, quem vai orquestrar aí para sair todo mundo junto, mas nós vamos sair em forma de agradecimento. Aí a gente queria agradecer as professoras Juliana e Thaís Witt, que fazem parte, que trouxeram um pouquinho do maravilhoso trabalho que elas realizam dentro da instituição, tá? E fica o convite para que todos conheçam, tá bom? Ana, fica aí no microfone, vai no 3, vai. Não, queria ficar no microfone. 1, 2, 3, juntos! Aí. Muito bem.